Que coisa bacana conversar sobre esse tema de agenda, né, Laércio? Vocês com 3 filhos em casa, tantas atividades, é desafiador. Mas o nosso bate-papo aqui com vocês hoje é sobre relativismo moral. Eu falei assim, bem, que papo é esse de relativismo moral? Pastor Gabriel, se apresente, por gentileza, fale da sua vida, da sua família, do seu Claro. trabalho, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha alegria de estar junto com vocês, principalmente o pastor Dinati, pastora Norma, uma saudade muito grande de vocês. Pelo menos estamos matando saudades aqui virtualmente, né? É verdade. Mas eu sou pastor na igreja Agape Church, aqui em Curitiba, uma igreja que fez agora, no começo do ano, 5 anos, completamos 5 anos de existência, uma igreja que tem caminhado pelo princípio da palavra, que nós entendemos que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E temos levado o Evangelho, temos falado do amor e vivido o amor de Cristo aqui em Curitiba e onde passamos. Eu sou casado, minha esposa Elisete, temos 2 filhos, dois jovens já grandes, temos 31 anos de casados, né? E os nossos filhos, um já está casado, o outro casa agora no final desse mês, está perto já. E é uma alegria. Quem acha que Curitiba é frio, o filho dele mora no Alasca, viu? Mora no Alasca. Quero ver alguém reclamar do frio aqui. Que legal, pastor. Mas é muito bom estarmos juntos e é sempre uma alegria, né? Eu amo a Universidade da Família, todos os projetos da Universidade da Família. Eu sei da importância da família. Aliás, agora com esse tempo de pandemia, e eu sempre tenho falado com o pessoal, né? Faça o culto em casa, faça a reunião, vocês em casa. E hoje eu estava falando com uma ovelha nossa que está morando em Londres. E ele falou o seguinte, ele falou assim, pastor, quando você dizia assim, pode ser que daqui a algum tempo a gente não possa se reunir em igreja. Eu falei, que coisa louca para falar, que coisa absurda. Ele falou assim, e agora nós estamos aqui, trancados, não podemos reunir. Eu falei assim, ainda bem que a gente faz o nosso culto aqui em casa, ainda bem que a gente tenha nessa reunião. A família, então, é esse núcleo perfeito, né, que Deus estabeleceu para que ali ele seja glorificado, né? Então, amém. Eu sou, na verdade, eu sou suspeito para falar qualquer coisa da Universidade da Família, porque eu sou apaixonado. Obrigado. Ô Laércio, já deu para sentir na fala a pessoa queridíssima, né? Queridíssima. Laércio, se apresente aí com a Priscila, fale de seu trabalho, sua família, sua igreja. Eu sou Laércio, casado com a Priscila, há 20 anos, namoramos há 25, sofremos muito porque sabíamos que nascemos um para o outro, mas tivemos que aguardar 5 anos para termos condições de casar. Mas graças a Deus temos 3 filhos, 2 filhas, Mariana de 15 anos, Melissa de 13 e o João Vitor de 5 anos, mas que está conosco há pouco mais de 1 ano. E nós trabalhamos para o reino, congregando na Igreja Presbiteriana Independente em Vicente Fialho, aqui em São Luís do Maranhão, auxiliando os nossos pastores no ministério com família. E para nós é uma alegria muito grande, pastor, e uma grande honra estar podendo tentar cooperar com o GFI, que é um ministério que amamos e de tão relevante para o nosso país. Ô Priscila, vocês ontem passaram por cima da minha cabeça aqui, né, Priscila? Foi na segunda-feira. Segunda, né? Que conversa é essa, né, Priscila? O pastor, ele estava falando de namorar, foram dar beijo na boca lá na Serra Gaúcha. Aí eu chamo o Laércio para conversar. O pastor, senhor, desculpa, nós estamos chegando no aeroporto aqui, estamos chegando na Serra Gaúcha. Fiquei de mal com ele, não chamei ele o fim de semana inteiro. Eu agradeço por isso, pastor. Amém. Que legal. Pastor Gabriel, o que é relativismo moral? Em poucas palavras, tenta dizer para nós o que é isso e o que é o oposto disso, por favor. Tá, vamos procurar ser bem sintético aqui, né? Na verdade, o relativismo moral é como se fosse uma ausência de definição sobre valores objetivos e universais. É uma negação de que existe uma verdade para todos. É algo que a gente tem vivido muito atualmente, né? Está muito em voga isso. Mas só que a origem é bem antiga, vem lá da Grécia,
né, do pensamento sofista que existia, né, quando o Filósofo ele dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Então, o parâmetro agora, nesse caso, né, no caso do relativismo, passa a ser o homem, né? Então, o bem que é aceito, aquilo que é aceito, é aquilo que a sociedade aceita. Se a sociedade aceita, isso está tudo certo. Então, o errado e o certo são conceitos vagos, que vão variar de pessoa para pessoa, de acordo com a sua cultura, com a sua criação. Então, tudo vai ficar uma questão de ponto de vista, vai depender das circunstâncias. Ou seja, ninguém está errado. A verdade depende daquilo que a pessoa considera como verdadeiro. É um critério bem subjetivo, né? O contrário disso é a verdade direta e aplicada para todas as pessoas. Por isso que a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e ela os libertará. Na verdade, o que nos liberta não é só a verdade, é o conhecimento da verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. E esse é o fundamento, né? Esse relativismo moral torna a coisa tão instável, né, atualmente. As pessoas se justificam e aquilo que ela alega, ela fala assim, não, mas para mim é assim. E justifica isso como uma atitude a ser realizada por ela mesma, né? Então, é algo bem perigoso, né? Uhum. E aí, Lécio, nessa sociedade deletéria que a gente vive, pós-moderna, o que seria um exemplo tangível hoje, para a gente poder dizer dessa definição tão clara que o pastor Gabriel deu para a gente, como é que a gente exemplifica isso com alguma coisa que está diante dos nossos olhos, assim, tão palpável, tão visível desse relativismo? Um exemplo bem visível que a gente tem ao ministrar o curso aos pais é sobre aquela criação dos pais que dizem faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ou seja, ele relativiza um princípio poderoso, que é o princípio da verdade, que é um princípio absoluto, o pastor falou da verdade, princípio universal de segurança para as relações saudáveis, um com o outro, em família e com a própria sociedade. Uhum. E a consequência perigosa disso é que isso gera confusão quando são os próprios pais que têm autoridade sobre os filhos que trazem essa confusão do faça o que eu digo, não faça o que eu faço, e trazem um mau exemplo. Por exemplo, perdão da redundância, ele diz, não furte, respeite a propriedade do outro, mas aí ele chega em casa com uma borracha ou um lápis do serviço e diz, está aqui, meu filho, papai trouxe para você. Os nossos filhos estão nos observando, pastor. E quem é gerado num ambiente desse relativismo moral, desvirtuando, distorcendo os princípios, principalmente os princípios bíblicos, isso pode trazer consequências terríveis para a sociedade. Eu fico também pegando desse contexto aquele exemplo que a gente vê muito nas repartições, nas empresas, daquelas pessoas que chegam a exercer autoridade e às vezes não querem ser incomodadas e dizem para os seus colaboradores, diz que eu não estou. Não estou. Melhor, diz que eu estou numa reunião. Elas só não querem ser incomodadas, está relativizando o princípio da verdade, impondo a mentira para os seus funcionários. Sabe qual é um exemplo que eu termino assim? Um exemplo desastroso. Aquela criança que talvez tenha crescido vendo o pai dizer não mexa na propriedade alheia, respeite a propriedade alheia, mas que ele traz pequenas coisas ou objetos de pequeno valor para casa, esse filho pode crescer e mais tarde está dando desfalques no país, corrompendo a nossa nação com valores monetários muito significativos para a nação, porque ele perdeu a noção do princípio. E se ele perde a noção do princípio, não tem diferença de um lápis para milhões de reais. E olha o problema que a nossa sociedade tem, né? Exatamente. Olá, o Gary Hayes, ele fala o seguinte, né? Eu estou pegando uma fala dele aqui. Alguns assuntos a Bíblia não se posiciona taxativamente. A Bíblia não bate o martelo em cima de todos os temas, porque a Bíblia não é um livro exaustivo. Ele não se propõe a ser um livro exaustivo. E aí ele diz o seguinte, tem as áreas pretas, ou as áreas que o não está muito bem definido na Bíblia, as outras áreas em que está lá a ordem, é assim que tem que ser, mas essas áreas que o Guerreiro chama de áreas cinzentas, né?
como é que a gente age naquelas áreas da vida, e eu quero ouvir de vocês, né? Nessas áreas da vida que não tem um preceito absoluto, qual é o critério para a gente agir dentro das áreas cinzentas? Né? Não sei se a pergunta tá bem formulada. Né? Não, para mim ficou claro. Para mim ficou bem clara. Pastor, a partir desses cursos do GFI, que aqui no Brasil recebe o nome de Paternidade Bíblica, a gente tem vivido aqui na nossa realidade, procurado viver princípios bíblicos. E aí a gente queria pegar, então, 3 passagens bíblicas que podem nos servir de referência, de paradigma ou de parâmetro para a gente tomar essas decisões. É como a gente age aqui e quer que nossos filhos também procedam assim. Eu me lembro agora da passagem de Filipenses 2:5, onde Paulo vai dizer que nós devemos praticar as mesmas atitudes de Jesus. E ele também vai dizer em Romanos 8:29, que nós fomos predestinados, é esse o termo que está lá, para sermos conforme a imagem de Jesus. Uhum. E Efésios 5:1 vai dizer, sejam, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Então, para a gente tomar decisões que não estejam claras na Bíblia, que sim ou que não, nós devemos nos fazer 3 perguntas. A minha decisão, a minha conduta, ela honra o meu Pai, chamado Deus? Ela agrada esse Deus? A minha decisão ou minha conduta prejudica alguém? A minha decisão ou a minha conduta traz prejuízo para o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, ou para a minha consciência, a partir dos princípios e valores que foram inculcados por meus pais? A resposta positiva a essas 3 perguntas, elas nos dão segurança de que, ainda que não esteja expresso na Bíblia, nós podemos avançar, porque nós não vamos gerar prejuízo para terceiros, não vamos gerar prejuízo para nós mesmos e vamos agradar a Deus. Olha que caminho tranquilo. É um caminho, vamos dizer assim, você vai usar o princípio, né? Você não tem lei, né? Porque não tem o preto no branco, não tem lei, mas tem um princípio pelo qual você seguia, que é você está falando. Pastor Gabriel, como é que para a gente reforçar esse conceito colocado pelo Laércio, como é que a gente age nessas áreas cinzentas? Eu achei perfeita a colocação do Laércio, gostei bastante. É isso mesmo. E a Bíblia ela é muito clara, no sim e no não. Né? E eu creio que é isso que nós temos que passar, principalmente para os filhos, né? Esses conceitos corretos do sim e do não, ensinar tanto o sim como o não, porque muitas vezes a gente é mais permissivo. E esse relativismo, ele trata um pouco dessa permissividade. Mas usando um pouco do direito aqui, né? Aplicando alguma coisa do direito. Existe a análise através da analogia, né? O princípio da analogia. E eu creio que aí nós devemos ver, quando formos fazer qualquer aplicação de analogia, aquilo que agrada a Deus. Porque se eu for procurar o que me agrada, muitas vezes eu tenho a tendência de ser condescendente comigo mesmo, justificar os meus erros e aceitar esse relativismo moral. Mas se eu colocar sobre a ótica de Deus tudo que eu for fazer, com certeza aquilo que eu for fazer vai ser algo exatamente dentro da verdade, dentro da palavra de Deus. É isso que nós precisamos buscar sempre, né? Aí eu vou pegar o gancho, eu tenho a minha escriba aqui, a Norma está anotando tudo. Isso aqui, a sabedoria vai ficando toda escrita aqui para eu desfrutar depois, viu? Pegando esse gancho, né? A Bíblia trata de ética, existe uma ética bíblica, né? E tudo que nós estamos ouvindo os irmãos falarem, fala dessa ética bíblica. A ética bíblica é orientada para quem? Né? Pastor Gabriel pode começar. Quando a Bíblia fala dos nossos deveres sociais, das decisões que eu tomo, ela me orienta, ela tem um norte que eu devo seguir, né? Que norte é esse da ética bíblica? Então, a Bíblia sempre nos traz um parâmetro. E eu vejo isso, uma coisa tremendamente importante. Nós vamos conversar agora com os adolescentes e com os jovens da igreja sobre integridade. Sobre a integridade. Eu creio que esse seja um princípio muito forte, muito relevante, que a gente precisa conversar, transmitir, ensinar, para que exista essa integridade. Se a gente for observar, várias pessoas, vários homens de Deus que estão citados na Bíblia,
a Bíblia relata, era uma pessoa reta, íntegra, coração temente a Deus. Então, essa busca por essa integridade, né, isso vai caracterizar fortemente a ética, porque senão você começa a trazer alguns conceitos e se justificar em cima desses conceitos. Mas quando nós aplicamos a ética, e a Bíblia, ela é ética, é um livro que traz uma visão ética, e vivermos isso, porque o mais importante da palavra de Deus é a gente não só conhecer, mas viver a palavra de Deus, aquilo que a palavra ensina, né? E caminharmos em cima desse princípio da retidão. Eu e Norma tivemos lá um professor, pastor Amaury Jardim, que depois foi nosso pastor também. Na primeira aula de ética que ele nos deu no seminário, ele chegou no quadro, desenhou um círculo grande e escreveu nele moral. Depois ele desenhou um círculo menor e escreveu lei. Ele disse: a lei e a moral são círculos concêntricos. E quando a moral vai diminuindo, o círculo da lei vai se aproximando da moral. Uma sociedade cuja moral é muito pequena, ela exige a promulgação de muitas leis. Olha o que está se tornando a nossa sociedade moderna. As pessoas não se regem mais pela moral. Existe lei para tudo. Para usar o cinto de segurança? Para respeitar o estacionamento do idoso, do deficiente, né? Isso significa que a moral decresceu e, por consequência disso, né? E aí eu lhe pergunto, eu vou começar com o pastor Gabriel de novo, viu, Lécio? Volto para você, respeitando a hierarquia da longevidade aqui, que eu sou o mais velho de todo mundo aqui, dos homens, né? Eu acho que em todos os níveis de hierarquia nós somos os menores aqui. Pastor Gabriel, como é que a gente consegue ser coerente, equilibrado e, ao mesmo tempo, firme na orientação pastoral e na orientação parental nessa sociedade de tanto relativismo? Como é que a gente encontra esse equilíbrio? Viu, Laércio? Eu quero que você e a Priscila respondam isso para mim também, por favor. Olha, na verdade, como pastores, a gente precisa ter esse posicionamento. Como pais, né? Os pais também são pastores, porque eles estão ali para ensinar os filhos. Nós precisamos ser firmes nesse ensino. E não tem como conceder, né? Como ser condescendente nessas situações. Hoje mesmo eu tive uma situação que eu estava conversando com uma pessoa e ele passando por um processo de divórcio e muito querendo justificar as suas atitudes. Eu falei assim, mas não é isso. Não. Eu sou obrigado a te ensinar a verdade. Eu preciso te mostrar aquilo que agrada a Deus. Eu falei assim, eu sei disso, eu vou prestar contas diante de Deus. Eu falei assim, eu sei que você vai prestar contas diante de Deus, mas eu preciso te orientar. Eu não quero que você chegue diante de Deus e diga assim, nunca ninguém me falou, ninguém me alertou do contrário. Então, eu vejo que, para nós, pastores, é fundamental a nossa presença e a participação em todas essas situações que estão acontecendo agora. Esses problemas, que é um problema atual. Na verdade, esse relativismo moral tem afetado famílias, tem destruído famílias, e nós precisamos ter esse posicionamento muito claro. E esse posicionamento não é de condenação, como muitas vezes as pessoas pensam. Sim. É um posicionamento de amor, de estender. Eu falei para esse rapaz que eu estava conversando com ele hoje, eu falei assim, olha, eu estou falando com você como um pai fala para um filho. Eu estou te dando as orientações que eu daria para o meu filho, para que ele viva dessa forma, para que ele não passe por essas coisas. São coisas que não são necessárias você passar. Mas nós sabemos que uma consequência disso, uma grande consequência dessa divergência, dessa verdade relativizada, né, é que ela acaba trazendo uma falta de diálogo. Ela acaba trazendo um isolamento. As pessoas se isolam e se tornam mais agressivas, cada vez mais agressivas. E aí a dificuldade vai aumentando. Então, quando a pessoa se isola, esses valores morais eles ficam muito relativizados. E as pessoas normalmente não querem aceitar a orientação que é dada. E eu vejo assim como fundamental da nossa parte, como pastores, como pais, enfim, como pessoas que têm alguém, né, da qual você está cuidando, porque é um cuidado, é um dever de cuidar, de estar orientando.
Se é no caso, né, dessa dificuldade do diálogo, né, desse isolamento, Deus mesmo diz que não é bom que o homem esteja só. Então, orientar e mostrar o caminho, sempre. Algumas pessoas dizem, pastor, eu já sei o que o senhor vai falar. Eu já sei tudo o que o senhor vai falar. Eu falo assim, mas eu sou obrigado a te repetir tudo isso de novo. Eu quero ter certeza que você sabe. É verdade, ô Laércio. Ô, Priscila, como é que isso se reflete, né, na paternidade? Como é que a gente exercita essa coerência, esse equilíbrio, com firmeza, diante de um mundo tão relativizado? Vocês têm 2 filhas adolescentes. Quantas coisas estão diante delas todos os dias e vocês precisam dessa firmeza, dessa coerência e desse equilíbrio? Fala para nós um pouquinho disso. Isso é muito importante, a gente ter essa firmeza, né? Principalmente com as nossas filhas adolescentes, né? A nossa mais velha tem 15 anos, ela está no 2º ano do ensino médio, né? E a gente percebeu muito isso, principalmente ano passado, retrasado, que ela começou a dar matérias numa escola que ela estudava anteriormente, principalmente de filosofia, sociologia, e nessa idade o professor começa a ter uma autoridade diferente dos pais, né? E o professor começou a falar muitas coisas relacionadas a Deus, relacionadas à palavra, e assim, a gente agradeceu a Deus porque ela chegou até nós e começou a falar isso, né, e começou a criar dúvidas na cabeça dela, e ela começou a perguntar isso pra gente, e a gente pôde sentar com ela e pôde conversar. Então, em todas as situações, somente com elas duas que são adolescentes, né, e principalmente na escola, com as amizades fora da igreja, existe muito esse relativismo moral, e principalmente também dentro das igrejas. A gente vê muito isso dentro das igrejas, com famílias que estão dentro da igreja, adolescentes, né, que os pais são permissivos demais, e começa essa questão do relativismo, da questão de você ser feliz, e você poder fazer as coisas, e a gente diz, somos muito firmes com elas, né, em dizer não. Nós temos princípios que nós não abrimos mão, nós aqui em casa nós colocamos muita vitamina N, né, do não, ela é muito preciosa aqui para eles, né, todos, nós não permitimos, né, e elas, mas mamãe, né, todo mundo vai, mas você não é todo mundo, e a gente fala essa é a frase do relativismo, mas todo mundo, né? Mas todo mundo vai, todo mundo... Ano passado, né, que era ano retrasado, que era terminando o ensino fundamental, eles tinham um acampamento MR na escola, que toda a turma aí era em outro estado, em São Paulo, e a programação do encontro não tinha nada a ver com o que nós temos aqui em casa, o que nós fazemos, né, shows, outras coisas. Eu disse, não, Marina, não tem por que você ir isso daí, não faz parte de nós. Ela, mas todo mundo, e você não é todo mundo. São decisões duras, mas que precisam ser tomadas. E se o pastor me permite, eu sei que o tempo está se esvaindo, mas um bom exemplo é o do curso Como Criar Seus Filhos. Aquele da pitada de cocô de cachorro. Né? Como proteger a pureza. Como proteger a pureza do seu filho. Então eu vou deixar para o pastor Dinarte, que ele é um especialista na ilustração. Você ia falar especialista na pitada do cocô, não, né? Não, graças a Deus você usa outros temperos. Inclusive, nós estamos com saudade. Olha, ô Vivian e Lígia, eu estou aqui com uma pena, eu devia ter marcado esse aulão para 3 horas de duração. Eu tive que tirar o Assis e a turma da tela aqui com o coração partido. Bom. E agora eu estou aqui. Olha, vocês que estão em casa assistindo a esse aulão, nós estamos na liderança do Ministério há 14 anos. Nunca conversamos sobre esse tema anteriormente. Nem sobre agenda familiar, nem sobre relativismo moral. É a primeira vez que esse tema entra em qualquer coisa que a gente faz. Agora, vocês vejam como é que os assuntos eles são transversais, mas eles são correlatos, porque a agenda familiar, ela depende dos valores da família. Se os seus valores são relativos, você nunca vai ter uma agenda comum da família, porque cada um vai fazer aquilo que é bom para si. É o livro de Juízes. É o livro dos Juízes, aí se estabelece o caos. Veja se não é isso que está acontecendo na sociedade.
a gente não consegue ter uma agenda comum na sociedade, porque cada um quer fazer o que é bom para si. Isso mesmo. Veja se não é isso que está acontecendo no nosso país, gente. Tá certo? Então, não permita que isso aconteça na sua casa. Desenvolva uma cadeia de valores para a sua família, baseado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não muda. O nosso século pode fazer interpretações da Bíblia, mas ela está aí desde que começou a ser escrita, imutável, inerrante. Tá certo? Então, desenvolva uma cadeia de valores para a sua família baseado na palavra de Deus e estabeleça uma agenda. E o nosso terceiro bloco vai falar de parte do que você pode fazer. Gente, eu estou animado com a conversa que a gente vai ter com o casal Éder e Ana Dornelles. A gente tem que fazer uma live com cada tema bloco desse que a gente fez. Cada um desses vai ser Pastor Gabriel, Laércio, o pastor Gabriel tem um projeto na igreja dele chamado Pacificar é de Deus. Pacificar é divino. Pacificar é divino. Isso. Pastor, o senhor consegue só fazer um spoilerzinho do que é esse projeto? Olha, Laércio, pega o gancho, Laércio. Você está com cara, tá? Fala, pastor.